Olá a todos, meu nome é Breno Jorge Félix, eu sou acadêmico do curso de Filosofia, bacharelado pela Uninter, sou aluno aqui no Polo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse é o meu portfólio da área de Humanidades, fase 2, módulo A. Nesse portfólio nós deveríamos traçar, na verdade suscitar uma reflexão acerca das transformações das cidades. Nós tivemos o exemplo da cidade de Altamira, no Pará, e das várias transformações ocorridas a partir da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Deveríamos, a partir daí, traçar um paralelo com alguma modificação urbana ocorrida nas nossas cidades. A recomendação ainda era para que a gente pegasse alguma modificação ocorrida na última década, no caso, modificações mais recentes. Em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, nós não tivemos nenhuma modificação muito brusca ocorrida nos últimos 10 anos, em razão de alguma grande obra ou grande investimento público, tal como no caso de Altamira, por causa de Belo Monte. Contudo, eu decidi por um viés mais social e pensando na questão da remanejação das famílias em razão da construção da usina. Os estudos e notícias veiculados na época estimam que cerca de 10 mil famílias, em sua maioria indígenas e da comunidade ribeirinha que dependia do rio Xingu para a sobrevivência, foram aquelas mais atingidas e tiveram de ser remanejadas por conta da necessidade de inundar uma área de cerca de 500 km² para a construção da barragem da usina. Para você ter ideia, 500 km², na época em que foram veiculados os estudos, era o equivalente à capital de Curitiba. Aqui em Campo Grande, nós tivemos algumas atualizações no plano diretor em meados de 2005 ou 2006, que levaram a um projeto de desfavelização da cidade visando a modernização da capital, que objetivava tornar Campo Grande a capital sem favelas. Em razão disso, o maior enfoque foi a comunidade Cidade de Deus, formada a partir de 2008 na região ao redor do antigo lixão da capital, na região sudeste da cidade, em uma área considerada de preservação ambiental, no cinturão verde que rodeava o lixão. As primeiras famílias que se fixaram lá eram de catadores e, após isso, novas famílias de pessoas que não tinham condição de pagar aluguel nos bairros em que viviam e acabaram sendo empurradas para a periferia extrema da cidade, se fixaram lá. Por volta de 2010, 2011, havia cerca de 230, 240 famílias fixadas. Ao longo de vários anos, houve um grande número de tentativas, primeiro de desapropriação e depois de remanejamento das famílias que viviam ao redor do lixão. Houve a desativação do lixão e, mesmo assim, a comunidade acabou sobrevivendo por vários anos ainda. Nós tivemos um grande remanejamento em 2011, porém novas famílias acabaram se fixando lá e aí um novo processo de remanejamento começou por volta de 2015 e acabou no fim de 2016. Porém, os problemas para as famílias, na verdade, não se encerraram ali. Inúmeras famílias ainda hoje não receberam suas casas, outras receberam casas com problemas gravíssimos na estrutura, no próprio alicerce das residências, algumas faltando acabamento, outras faltando partes dos cômodos. E em meados de 2018, inclusive, cogitou-se oferecer materiais de construção e cursos de capacitação para que os próprios moradores finalizassem suas moradias. Em Belo Monte nós temos notícias de famílias, especialmente dos ribeirinhos, que não tinham nenhum órgão ou organização visando a defesa de seus direitos, como no caso dos indígenas, que sequer chegaram a receber suas indenizações, que sequer estavam contabilizados quando da realização e do projeto para desabrigar e remanejar essas famílias. Eles não eram sequer enxergados pelo governo ou pelos elaboradores do projeto de Belo Monte. Essas famílias que foram remanejadas receberam indenização para que se fixassem em novos lugares, porém, ao longo dos anos de 2011 e 2015, houve uma explosão demográfica na cidade de Altamira em razão das pessoas procurando emprego relacionado à construção da usina. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas foram para a cidade, quase dobrando a população na época. E houve uma grande especulação imobiliária e muitas das famílias que receberam indenização acabaram não conseguindo fixar moradia própria
e algumas nem mesmo a arcar com aluguel nas regiões em que gostariam de morar, ou nas regiões próximas aos seus lugares habituais de vivência e de trabalho. Em razão disso, foram formadas novas comunidades, novos bairros, alguns planejados, outros não, ainda mais nas periferias da cidade. No caso, em ambas as situações, nós vemos que, independente da dimensão do projeto, independente da natureza do projeto, em Campo Grande se tratava de uma tentativa de modernização urbana, de desfavelização da cidade. Em Altamira, um grande investimento para atrair movimentação financeira para a região, uma tentativa de ampliar a matriz energética do país. Afinal, Belo Monte é a maior usina totalmente brasileira que existente no momento. Mas o que se vê é que em ambos os casos, independente da localização e das circunstâncias, as famílias atingidas são sempre as comunidades menos favorecidas. As minorias indígena e negra, as famílias periféricas, a comunidade ribeirinha. E sempre nota-se também, em ambos os casos nós podemos ver, o descaso absurdo com os direitos desses cidadãos, que parecem ser esquecidos pelo Estado e deixados de lado, e sendo cada vez mais empurrados para as beiradas e para quase o exterior da cidade. Basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo. Eu aguardo vocês nos comentários para suas contribuições para nossa discussão acerca do tema. Tchau, tchau.